João Fonseca foi convidado para o Stars of the Open. É um evento assim, né? Você tem que ter moral para ser convidado. Só nomes assim, grandes estrelas da história do esporte que foram chamados. Tirando o João Fonseca, só o Del Potro, que também é outro convidado, que não é americano. O resto é só a galera lá da casa. Vamos aproveitar um pouco a pausa antes de começar a temporada norte-americana para falar sobre isso, né? Dar um respiro assim, fazer uma resenha, uma conversa um pouco diferente. Bora pro vídeo. Antes da gente começar, só não esquece de deixar o seu like, confere se você está inscrito, dá aquela moral aí se você gosta do nosso conteúdo, porque, poxa, o algoritmo entende que você está gostando do vídeo, manda para mais pessoas, e aí vai fortalecendo, né, esse lance de criar uma comunidade de tênis na internet, e de espalhar a palavra desse esporte que nós somos tão apaixonados, não é mesmo? Ativa o sininho, deixa o seu comentário. Eu sou o Roberto. Eu sou a Raquel. E bora, vamos... E esse é o canal do Plamista. Verdade, tá começando mais um vídeo, verdade, amor. Começando mais um vídeo no canal do Plamista, o canal de um casal apaixonado por tênis, esse esporte tão incrível, tão emocionante, tão dinâmico, e que mesmo sendo tão dinâmico, de vez ou outra até que dá um tempo de um respiro, né? Principalmente assim, o João, né, que tá nesse período de evolução e que tem essas brechas entre um torneio e outro. Já tem gente jogando, né? Isso sempre tem. Isso sempre tem. Isso sempre tem. Mas a temporada norte-americana que vai começar semana que vem com Washington, né, que é um ATP 500, ainda vai ser na semana que vem, então tem esse tempinho de respiro. Então vamos aproveitar que é sexta-feira, vamos trocar uma ideia, vamos resenhar, deixa aí o vídeo. Bota aí no seu fone, vai, sei lá, fazer uma esteira, vai passear, ou fica assistindo mesmo, porque é muito importante a sua audiência. E vamos falar o seguinte, o que é a ideia do vídeo aqui agora, que a gente vai conversar? Não sei se é polêmico, qual é que é, mas o negócio é o seguinte. O quanto influencia esse convite do João Fonseca, o quanto ele tá em evidência, os holofotes nele, o quanto as redes sociais, os números mesmo de views, essas coisas que a gente sabe que hoje em dia comandam muito o mercado, não apenas do tênis, mas de tudo que existe hoje na humanidade, né? O quanto as redes sociais influenciam. E eu queria saber disso, amor, o quanto, vamos falar, né, sobre esse assunto, o quanto redes sociais, números, engajamento influenciam para um atleta receber um pouco mais de holofotes do que o outro. E não tô dizendo que não seja merecido, tá? Eu acho que o João Fonseca é um cara extremamente talentoso, mas eu queria compará-lo com um outro cara, que é da geração dele, que tem a mesma idade. Um ano mais velho. Um ano mais velho, vai, tudo bem, mas é ali, mesma geração. Que é o Mensik, por exemplo. Sim. A provocação começa da seguinte maneira. Cara, o Mensik, querendo ou não, também é um cara muito talentoso, um jogador, assim, promissor. Eu acho que o João é mais talentoso, já vou adiantando aqui. Mas o Mensik ganhou esse ano, vamos comparar só a temporada de 2025, tá? Que é quando o João Fonseca começou realmente a aparecer para o grande público e tal. A gente quem acompanha a tênis já sabia do João Fonseca, né? Acompanhava um pouco antes. Mas 2025 foi mesmo quando explodiu, o João rompeu a bolha do tênis. Sim. Tá? O Mensik foi campeão do Masters 1000 agora, lá de Miami, na final contra o Djokovic. Se isso acontece com o João Fonseca, como é essa Explode, gente. Sei lá o que acontece. A internet vai à loucura. Eu acho que tem nessa equação aí, se a gente for ver, primeiro, o Brasil, que é um país de proporções assim continentais, né? Então, você comparar já a República Tcheca, que é o país do Mensik, né, que é bem menor e tal, já tem essa diferença. Mas mais do que isso, a nossa relação com redes sociais é diferente do que outros lugares no mundo também, né? A gente tem exemplos disso, sei lá, por exemplo, aquela série que a gente via Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, que o ator principal lá até hoje recebe mensagem da galera brasileira falando bordões assim da série. Sim. Então, tipo assim, eu fico pensando, sabe, a relação do brasileiro com as redes sociais é de fato diferente. Sim, e aí você acha, perfeito esse ponto, mano, e aí você acha que, o quanto você acha que isso influencia na forma como as instituições, as organizações acabam tratando os atletas, entendeu?
Eu acho que eles, obviamente, eles querem aproveitar também um pouco disso, né? Porque o mundo é feito hoje muito das redes sociais e dos números que estão ali para dar mais visibilidade. Inclusive, a gente estava lendo uma notícia que o Wimbledon, esse ano, acho que mais que dobrou a audiência com os conteúdos que eles fizeram, conteúdos mais rápidos ali durante o torneio e tal. E daí até teve o Fritz, né, reclamando antes, né, em Eastbourne, quando o João jogou, que os pontos ali do jogo... Quando eles jogaram juntos, Eles jogaram um contra o outro em Eastbourne, que foi o título que no fim o Fritz acabou levando, né, esse ano. Mas no jogo entre Fritz e João Fonseca, depois dos highlights ali do jogo, né, colocaram vários pontos do João. Sim. E o Fritz foi lá reclamar, né? Foi o perfil da Tennis TV. A Tennis TV colocou os melhores momentos do jogo e, tipo assim, se eles colocaram 10 momentos, 8 era do João e 2 dele, do Fritz. E quem ganhou o jogo foi o Fritz. E foi o Fritz, exato. E daí, tipo, eu acho que isso acaba tendo uma influência ali, né, na hora de escolher, porque sabe que dá muito view colocar o João. Óbvio que eu acho que quando o torneio os torneios são maiores, aí claro, né, existem outros jogadores que dão tanto quanto, né, porque daí você tá falando também dos tops. Ah, sim. Mas né, se você comparar da mesma geração, é um absurdo a diferença de como a galera explora muito mais a imagem do João do que do Mensik, do que do, sei lá, o próprio Tien ou o Mikkelsen, exato. Tipo assim, não tem nem como comparar, né? Você nem ouve falar desses caras. É verdade. Mas assim, e daí tem esse lado, que eu acho que de fato é uma coisa que acontece, mas aí também tem um outro lado que se a gente pegar os números aí do João e comparar com os grandes fenômenos do tênis na mesma idade que ele e tal, aí você vai ver que realmente ele tá criando essa curva ascendente aí mesmo de fenômeno, né? Ele tá conseguindo realizações assim que os grandes caras da história do tênis também conseguiram mais ou menos na mesma idade. Sem dúvida. Então acho que tem um misto das duas coisas. Também se ele fosse um Zé Mané, que não fosse talentoso, que não tivesse todo... Aí, obviamente, que ele não ia ser chamado para um evento como esse, ao lado do Agassi, ao lado do McEnroe, sabe? Venus Williams. Exatamente. Coco Gauff, que daí também tá ainda atuando. Inclusive, a Venus Williams vai participar, né, no campeonato de Washington, né? Se eu não me engano. Vai fazer esse coming back, assim. Eu acho que assim, eu acho que é totalmente merecido os holofotes que o João recebe. Sim. Totalmente. A gente tá aqui falando dele, entendeu? Mas eu acho que é muito louco, eu só fico pensando pros outros jogadores, se talvez... Às vezes deve ser bom também pro Mensik, assim, pro Mikkelsen, esses caras pensar... Primeiro que eu acho que, novamente, eu acho que o João é o melhor deles. Sim. Tecnicamente falando mesmo. Mas eu acho o Mensik muito bom também. E às vezes e ele mostrou, né, gente? O Mensik, assim, tem um estilo de jogo, o saque dele numa partida, por exemplo, contra o Djokovic, fica evidente o talento dele, né? Sim, jogou, ele ganhou com propriedade do jogo, ganhou bem, assim, jogando bem contra o Djokovic. E só acho que é isso, às vezes deve ser bom também para os caras pensar, quer saber também? É isso aí, fica todo mundo olhando para o João. Ou não, ou deve ter alguns que devem pensar, foi campeão de um Masters 1000, que nem o Mensik, né? Tipo, ninguém fala muito de mim. Não sei se ele tem muito isso, não. Ele não me passa esse sentimento, assim, quando... Mas uma coisa se o João tivesse... Imagina o João tivesse sido campeão do Masters 1000 lá de Miami contra o Djokovic. E assim, era o jornal ia estar falando do João, o Neymar ia estar, sei lá, postando coisa do João, ia ser um bagulho assim, olha quantos seguidores em rede social o João Fonseca tem e os outros caras. 1 milhão, né? Acho que o João já tem. Mas eu acho que tem a ver com isso, tem uma coisa cultural mesmo, sabe? Nós brasileiros, a relação que a gente tem com as redes sociais, e não adianta. Daí os outros torneios, o Wimbledon mesmo, cara, o João Fonseca chega... Vamos ver agora com o US Open. Escreve o que eu tô dizendo. João Fonseca vai chegar lá no evento ali, mesmo os outros eventos do Canadá, todos os outros. Quando ele chega, primeiro treino dele, os caras já vão postar, olha quem já chegou, quem já tá treinando por aqui e tal. Eu não sei, daí precisa ver também o efeito, não só em relação
tipo o Mensic, por exemplo, que ele pensa disso, mas também o próprio João, Sim, né? Verdade. Eu acho que ele lida muito bem com essa pressão. Acho que a equipe também dele é muito boa, ter a família perto ali, blindando ele também, porque é isso, né, gente? Da mesma forma que você... Óbvio, o João, ele tá num hype, assim, que muita gente torce, muita gente quer ver só o sucesso, mas também a gente sabe que tem os malas sem alça que fica falando, não, que já devia ter ganhado, se é tão fenômeno assim, e não entende o processo. E se você pegar os números comparado com os grandes, ele já tá, tipo, ali no top, entendeu? Ele já tá realmente mostrando todo o potencial que ele tem de ser esse jogador, né, assim, no futuro. Não que ele já não seja, mas é que é uma construção mesmo, uma coisa que a gente sempre fala aqui é em relação ao físico mesmo, né, gente? É totalmente diferente, por exemplo, sei lá, na partida do João contra o Draper, fica bem evidente que o Draper, por ter já 23 anos e tal, e o João, mesmo em Indian Wells também, e o João, 18 anos, vai completar 19, inclusive no dia desse evento, né, que antecede a US Open, Stars of the Open, né? E então, assim, eu acho que o físico ainda, óbvio, ele tem essa curva de evolução que deixar também, óbvio, fazer a parte dele, né, que ele tá fazendo, mas, assim, a própria natureza ali vai agir, né? Sim. Tempo, experiência. Mas você falou uma coisa boa, assim, em relação a esse lance, né, que a gente tava falando aqui do vídeo de rede social, essas coisas e tal. É realmente muito bom a forma como a equipe do João também o prepara e faz ele lidar com essa situação de rede social, porque ele poderia realmente... Deve ser muito difícil. Pensa, quando o Guga, por exemplo, ganhou Roland Garros, assim, da primeira vez, meio que do nada, assim, vai. Ninguém tava muito esperando, acho que nem o próprio Guga tava esperando que ele fosse ganhar aquele Roland Garros ali, a coisa foi acontecendo merecidamente, o Guga na hora que ele viu, absurdamente talentoso, gênio e tal, e ganhou. Imagina se existisse rede social naquela época. Nossa. Será que às vezes não poderia até, de repente, atrapalhar um pouco o Acho que o próprio Guga falou sobre isso, se eu não me engano. Tipo assim, como essa influência é totalmente diferente da época que ele jogou, sabe? Totalmente. A gente, até na live com o Alenzão, a gente falou um pouco sobre isso, né? De tipo, ele falou, né, do Guga como era um semideus, assim, pra ele, porque era uma figura tão distante que você via. Hoje em dia também tem esse lado, a rede social, ela aproxima. E como você vê, ainda mais as pessoas que expõem mais na rede social, como você vê uma rotina, uma coisa ali, você se sente próximo. E daí você se sente também no direito de falar o que você quer, o que não é verdade, né, gente? Isso, né? Convenhamos, não é bem assim. Mas acaba acontecendo, né? E daí tem mais essa proximidade também com os nossos ídolos, assim, né? Com quem a gente torce e tal. É diferente. Antigamente, para você ter coisas assim, informações e tal, você comprava jornal, você comprava uma revista específica de tênis, entendeu? Você tem que esperar só outra semana para comprar aquela revista. Exato. Hoje em dia, com computador, mais ainda, né? Com celular na ponta do seu dedo aqui, você tem acesso a uma infinidade, né, de coisas. Bom, então, para encerrar o vídeo, resumindo, vamos bater o martelo. Na minha opinião, sim, essa coisa de... Cara, outro exemplo, então, para encerrar o vídeo. Você quer mais do que, por exemplo, a namorada... Isso mata total esse lance da rede social. A namorada do Fritz... A namorada do Fritz, a esposa, não sei, acho que é a namorada, né? A Morgan Markle. Não, Markle é a... Você tá falando da princesa lá da... Desculpa. A Morgan lá, enfim. Eu não sei lá. Morgan. Essa menina aí. Ela, cara, ela faz mais dinheiro com o tênis do que... E ela não pega numa raquete, ela não entra na quadra, ela não faz nada. Ela ganha mais dinheiro com o tênis do que... muitas tenistas aí da WTA... Que estão dentro da quadra, de fato. Mas assim, do que a maioria. Eu não tô falando das top 10, top 20, top 50. Gente, abaixo dos top 50 tem muita gente. Tem top 1000, entendeu? A menina faz mais dinheiro do que a Morgan aí, faz mais dinheiro do que elas. Então pra gente ver o poder da rede social, querendo ou não. Se isso é bom, se isso é ruim, né? É uma longa discussão. Outra discussão. Mas eu acho que influencia sim, para trazer a minha conclusão. Influencia sim. E aí, se você une duas coisas potentes, que é alguém com uma visibilidade absurda, como o João Fonseca, somado
esse mesmo garoto com a visibilidade absurda é extremamente talentoso, não Nossa, adianta. aí é a o forma combo perfeito, né? para A as fórmula, marcas, é. para os eventos, é o que eles mais querem. Opa, um garoto bom, joga muito, que vê esses brasileiros, todo mundo aí vê milhões de visualizações para qualquer coisa que esse moleque faz. Esquece, não adianta. É bom que o Mencic mesmo não se incomode com isso, ou o Tien, ou todos os outros da mesma geração, porque realmente os holofotes estão no João Fonseca e ele tem que saber lidar com isso. E ele tá sabendo lidar, graças a Deus tem uma equipe forte ali, né, que tá guiando os caminhos e cuidando pra que ninguém estrague, né, e ele também é um menino muito legal, né, Sim. Tipo, muito bom, assim, nas entrevistas, dá pra ver, então... Que bom, né, que bom. porque também, acho que isso também é importante, Exato, né. Tem todas as características de ídolos, né, Não, que então... bom, porque é isso, esse mundo hoje tem muitas armadilhas, assim, mais do que tinha antigamente, na minha opinião, então que bom que ele é um garoto ligeiro. E, gente, vai ser a estreia dele, né, no US Open, então vai começar com um super pé direito. O ano passado ele quase conseguiu chegar na chave principal, porque ele perdeu na última etapa ali do qualifying, dessa vez ele vai estar direto no quadro principal. Bom, esse vídeo foi um pouco diferente, né? Não foi sobre resultados, sobre jogos, sobre estatísticas, foi mais uma conversa pra gente, exato, pra resenha. E deixem a opinião de vocês aí também, né? O que vocês acham de tudo isso que a gente falou aqui. Sim, o quanto as redes sociais influenciam demais nas oportunidades que um atleta tem, assim, os espaços que ele consegue por ter um apelo de rede social mais forte do que outros. Vocês acham que os outros atletas aí dessa geração também ficam incomodados ou não? Sim. Vocês acham que o João tá sabendo lidar bem com isso também? Isso. E outra provocação é, se o João tivesse, o que o Mencic fez tivesse sido o João, como teria sido o dia seguinte no Brasil? Se o João tivesse... Feriado! Se o João tivesse menos que isso. Ganhado o Masters 1000 contra o Djokovic, como teria sido o dia seguinte no Brasil? Bom, é isso aí, galera. Deixa o seu like, confere se você está inscrito, compartilha com aquela pessoa que você sabe que é apaixonado por tênis, assim como nós e como você, que eu tenho certeza. E até a próxima. Valeu! Tchau!